Oficialmente aí, iniciando. Boa tarde, Otto. Boa tarde. Seja bem-vindo aí ao nosso encontro. Obrigado por você estar aí disponível para a gente estar conversando um pouco, né, do seu trabalho, do que você está achando, como é que você acha que está o desenvolvimento, a aplicação, né? E tenho percebido que você conversa bastante com eles, né? Colocando a questão aí de exemplos, como trabalhar. E eu tenho percebido aí a receptividade dele boa, né? Com relação a você. E você, de um modo geral, como é que você tem sentido? Não só em uma turma, nas turmas de um modo geral. Uhum. Bom, acho que está receptivo, né? Está recíproco. Eles têm uma dada, diria, afinidade ou receptividade, né? Alguns estão matriculados por escolha, né? E permanência. Alguns desses já são alunos das turmas da Jornada 1 e permaneceram. Acho que, então, essa relação que a gente estabelece, né, com o professor ou o tutor, né, e a turma, tá legal. Não há nenhuma animosidade, né? Ao contrário, né, há mais cordialidade. E, no que diz respeito a esta questão, acho que é bastante positivo, né? Outro aspecto que talvez seja normal também é a relação que eles assumem, né, enquanto participantes, né? Eles têm o perfil de um aluno, então uma coisa ou outra atrasa, né? Às vezes falta, então eu que acho que é bem natural. Sim, né? Isso em qualquer uma, né? Tanto nas reuniões quanto você, em sala de aula, de que isso seja bem normal e natural, né? Que Uhum. aconteça. Né? Então, eu percebi justamente nesta reunião, né, da R6, que eu fiz a observação sua, apesar de vez em quando eu ter entrado em umas outras aí que você está trabalhando, não sei se você percebeu, né, porque tem bastante tempo para fazer aí o treinamento, né, Uhum. então eu acabei ficando um pouquinho mais, aí já pegando agora do meio pro final. Mas eu de vez em quando assistia algum trecho, às vezes síncrono, às vezes assíncrono, né, para estar acompanhando para ver como é que gira o trabalho. Uhum. Porque quando a gente faz a observação de uma só, né, não dá para a gente saber como é que é o trabalho. Então a gente tem que, no mínimo, observar para frente e para trás para poder saber como é que anda. Né? Uhum. E nesta que eu observei, nessa jornada, eu vi assim que você faz ali uma explanação para os cursistas do tema, mesmo antes de começar a expor os slides, né? Já fazendo o Uhum. chamamento deles para o tema do dia, né? Fazendo com que eles ficam já ativos, refletindo sobre o que vai passar, né? E também ali no início você já faz a questão do chamamento para necessidade das câmeras, do arroba e-mail, né? Inclusive Uhum. nessa teve uma das cursistas que lá no e-mail, né? Uhum. Ela percebeu que ela não estava com o e-mail dela. Né? E você chamou atenção, né? Ela ia sair antes de falar. Né? Aí você falou assim, não, fala primeiro e depois você volta com outro e-mail. Né? Mas isso já era assim, já passado praticamente a metade da reunião. Né? Uhum. Então, é muito bom você, quer dizer, apesar de você ter chamado a atenção para isso, ela não se ateve. Provavelmente ela estava, não sei se na escola ou em casa, né? Uhum. Porque era de um Henrique, né? Uhum. Isso. Que apareceu ali para você. Mas então,
É muito bom, né? Todos os inícios, você pode ver, é igualzinho a sala de aula, né? Você chama atenção para tudo, mas lá no Uhum. meio vai ter sempre aquele que não prestou atenção se ele entrou no computador do outro na hora de abrir, porque acontece isso também, né? Às vezes tem ali várias pessoas que utilizam o computador, né? É muito comum nas casas também, né? Às vezes os filhos têm o arroba escola, depois a mãe ou o pai entra e está lá o arroba escola do filho e não dele, né? Então, Uhum. isso, né? Você também chama ali a atenção de dois quando eles estão entrando, né? É o Delso e o Cleverson, que também Uhum. estão sem o arroba escola dele. Então, isso mostra também a sua atenção com relação aos alunos, aos cursistas, né? Que são alunos que estão participando ali, né? Você faz ali uma leitura dos objetivos da reunião, né? Passando ali na agenda, você se preocupa em cada um dos itens, você está parando, né? Você está falando sobre, também começa a reforçar já as partes, as etapas da reunião, né? Passo a passo. Isso é bastante interessante, né? Para situar eles, né? No vídeo de acolhimento, né? Que é aquele dos erros, né? Uhum. Em relação à aprendizagem, né? Você faz um comentário de reflexão sobre o vídeo antes de trabalhar, depois de trabalhar você continua ainda com a reflexão. Eu percebi que nesse você tentou, acho que você ia trazer mais um trecho do vídeo, né? Não sei Isso. se você se lembra. Acho que Você sim, até, teve você uma acha que parada, né? você tinha copiado, né? E na hora ali não abriu, você falou, não, agora deixa para lá e continuou trabalhando, né? Então, isso aí, na verdade, não atrapalhou em nada, tá? Uhum. Isso aí, na verdade, só contribui, ou seja, a sua preocupação em trazer mais elementos ou complemento daquele vídeo para a sua aula. É claro que os recursos tecnológicos estão a favor, mas às vezes eles derrubam a gente, né? É. Então, eu percebi que isso aconteceu justamente nesse momento. Né? Você terminou o vídeo, falou sobre ele, aí você quis trazer e acabou não funcionando. Mas Uhum. acontece com as melhores famílias. Então, aí, durante a apresentação da agenda ali, né, você vai direcionando eles e já pensando, quando eu retorno aqui à agenda, é que você já vai pensando e colocando para eles a questão da implementação, para que eles se atentem, né, àquilo que está sendo trabalhado, para depois eles utilizarem na implementação, né? Uhum. E você coloca assim, né, que não está faltando tanto tempo, mas que eles se preocupem, né, com essa a implementação, porque tem alguns que vão deixar para fazer a implementação lá na beira do final, né? No dia de Exato. apresentar, tem gente que ainda está correndo atrás, né? Então, e como todo mundo agora vai ter um período de, de recesso aí, né? Uhum. Eu não, eu vou estar aqui, tá? Uhum. Mas e que eles possam, nesse período, né, já estar, na verdade, fazendo essa implementação. Com tanto material bom que já esteve, né, e está tendo É. nessas reuniões, né, eles conseguem tranquilamente aí montar a implementação e você vai dando dica, né? Gente, ó, a implementação, olha, presta atenção, olha, organiza aí o planejamento, né? Então vão definindo aí já o tema. Você durante o encontro você vai fazendo isso, né? Uhum. Quando chega ali por dentro da aula, você enfatiza ali o exemplo, né, na questão de como falar os números. Então, para melhor entendimento dos alunos, né, a questão de fração, você, em um dos encontros, você cita isso. Né? Isso realmente facilita, e a gente percebe a dificuldade que os alunos têm de ler frações. É. Né? E você faz uma colocação com relação a isso. Então eu percebo que você está preocupado ali com os mínimos detalhes da reunião. E como você tem bastante experiência de sala, você consegue trazer toda essa experiência para dentro da reunião. E isso traz um benefício grande
para todo mundo, mas de um modo geral, para aqueles novos que estão, né, iniciando, porque eu vi ali no seu, tem algumas carinhas bem novas, né? Ou seja, são professores que não têm ainda essa vivência, mas que quando vocês, né, ali tem vários também que têm bastante experiência, traz isso para o curso, isso faz com que multiplique, né, essas experiências e esses novos vão absorvendo isso para estar melhorando o dia a dia deles de trabalho, né? Eu percebi também que em um dado momento a cursista Daniele, né, ela traz a discussão sobre a disposição dos alunos. Você lembra disso ou não? Vagamente, essa aí. Quando ela diz assim que a tutora for fazer observação na sala dela e terminada, a tutora já dá o feedback de que aquela aula não era aula de recomposição. Acho que sim. Lembra? Você quer fazer algum comentário? Você quer fazer um comentário? Eu vagamente lembro assim, mas parece que o que aconteceu, né? A professora entendeu, né, que essa era uma questão, acho que do próprio mérito dela, de ter a premissa de ver qual seria a melhor forma de organizar a sala, e não aquela que é dada por alguém que é de fora, né? A tutora que tem a visão, talvez, mais da gestão, enquanto a professora tinha uma visão e mais uma sensibilidade do chão da sala de aula. Acho que ficou mais ou menos nessa contraposição, né? Não tenho mais lembrança, mas acho que foi mais ou menos isso. Ficou ali um pouquinho a questão da teoria com a prática, né? Isso. Porque nem tudo que tem na teoria, de repente, dentro daquele contexto, porque a gente tem que observar a questão do contexto também, né? Em que nível de desenvolvimento que estão os nossos alunos, né? O que cabe naquele momento, né? Eu acho que a professora também fez o comentário pensando nisso, né? Ela acabou ficando, a princípio, chateada, né? Com o feedback. Mas eu acho que não foi o feedback, sim na forma como foi colocado, de repente. Talvez. Provavelmente seja isso, né? Ela até coloca assim, ó, diz que a aula não era de recomposição com círculos tal, né? E ele se refere a isso, que é o que foi passado para ela, né? Então, mas eu acho que realmente era isso que ela quis colocar, né? Então, a gente sabe aí desses momentos pontuais, né, que são individualizados e que realmente vão trazer não é tudo que a gente consegue colocar aí as metodologias ativas, né, a disposição dos alunos, porque cada professor também trabalha num formato e às vezes para ele ensinar para aqueles alunos que ele já conhece, de repente isso seria a melhor forma, né? Sei. Então, e também aí nós temos um momento em que, durante essa fala, que você consegue gerenciar esse conflito rapidinho, né? Eu trouxe bem esse conflito filmando ele, porque rapidinho você consegue retornar para o conteúdo sem muita, né? Apesar de até que a professora Josiane, né? Regiane? Regiane, que é pedagoga, também faz um comentário, né? Isso. Mas agora você lembrou mais, né? Lembro, daí com o comentário dela a gente fechou mais ou menos a questão. Isso, aí você já rapidinho já voltou pro roteiro, né? E tocou aí, conduziu bastante bem a reunião, né? Eu vou fazer agora uma pergunta boa para você.
Pergunta boa é boa, né? Você, assim, acredita que o tempo nessa reunião específico que você destinou para cada parte do roteiro ficou bom ou ficou faltando alguma coisa? Bom, é o seguinte, a forma como está dividida né, o encontro está bem equacionado, digamos assim, né? Eu acho que a forma como eu conduzo, ela é bem particular para cada encontro. Às vezes, né, a discussão ela se estende mais, né, para uma turma, menos para outra, né? E isso, na verdade, é o que pode interferir ou, às vezes, impactar na divisão dos tempos. Eu acho que o tempo é razoável, a divisão também está tranquila, né? O que eu percebo que ocorre, e mais por conta da condução da reunião, é que em ação eu sempre desejaria ter mais tempo. Mas eu percebo também que isso é uma questão da gestão, né? Mas, ao mesmo tempo, ela fica, digamos assim, determinada pelo calor da discussão, né? O que talvez fosse me ajudaria nessa gestão é que eu tivesse mais visualmente a demarcação desses tempos, né? Porque quando a gente está aqui no computador, né, e aí eu preciso, digamos assim, demarcar o tempo, eu tenho que buscar em outra informação. Talvez eu uso duas telas, tem que ir lá e ver qual o tempo que já passou, o quanto tempo à frente, o quanto eu já andei. Ou seja, essa questão da medida do decurso do tempo, se ele ficasse mais visual, isso me facilitaria a ser mais ágil numa discussão que está acalorada, para que andasse mais. Porque eu estou vendo que em todas as reuniões eu desejaria ter mais tempo para a ação, que é o ponto mais rico, talvez, porque daí é onde eles põem a mão na massa. E se eu tivesse mais tempo para explorar mais esse momento, eu acho que seria mais rico ainda. Mas essa é uma questão mais da gestão do nosso, assim, sabe? É que eu percebi ali que teve slide que você passou rapidinho e você ainda falou assim, olha, vamos porque o tempo nosso principal é nisso, né? Ou seja, que era no em ação. É. Né? Aí eu vi que Mas, escorreu um pouco das mãos, aí eu tentei resgatar o isso, mas tempo. eu percebi que durante o período e as discussões que foram ocorrendo, aquilo que você acabou passando rápido não atrapalhou em nada o Uhum. desenvolvimento e o fechamento da reunião. É Tá? verdade. Tá. Fiz essa observação para você. Deixa eu passar aqui eu tenho uma tutora que eu também faço um curso, e ontem, justamente, a gente conversando sobre isso, ela colocou que ela vai colocando nos slides o tempo. Porque como você pode personalizar, você coloca ali, porque sempre que você abre ele, o tempo está ali. Uhum. Né? Ela vai fazendo isso para Uhum. pontuar. Você falando agora a questão, você falando que você precisaria de um apoio mais para essa questão do tempo, e ela faz justamente isso. E ela Uhum. diz que, pelo menos assim, ontem fizemos o 7º encontro e flui bastante bem. Mas, às vezes, também acontece disso que acontece com você. Às vezes, em um determinado ponto, tem maior discussão, né? Uhum. Ferve mais a discussão, surge mais e traz também mais riqueza, mais detalhes, e em outros acaba ela também dando uma diminuída para, na parte prática, também não sofrer nem inconveniente. Então, isso, eu acho que, de repente, essa de colocar no slide, de repente, Uhum. funcionaria, Não, né, vou ver. para você. Né? Vou ver Então, isso. acho que dá né? Eu percebi que na, na divisão dos grupos, não sei se é em função
de não ser síncrona, ser assíncrona que eu assisti, na hora da formação dos grupos. Você deixou a sala principal vazia e só formou os outros grupos, ou como que aconteceu? Eu não consegui ver isso. Uhum. Nessa formação, tem ocorrido da sala estar vazia, né? Mas eu acho que foi um descuido ali que ocorreu. E é uma recomendação que tenha, né? Sabe qual é o motivo de ter? Porque se alguém cai de uma das outras salas, ele consegue retornar para essa principal. Né? Ele volta lá no link da reunião e ele consegue acessar. Porque senão ele Mas acaba essa ficando... principal não é aquela que eu fico? Isso, você fica. Não, mas essa questão de não ter ninguém não tem problema. Tá? Aí é um controle seu. Tá bom. Tá? Então não tem problema nenhum. Mas acontece deles caírem e aí diz, opa, eu acho que aqui tem alguma coisa. Aí eles voltam. Eles voltam. Porque aí fica fácil de você reconduzir eles, né? Porque senão, né, eles ficam... tá. E, bom, do tempo aqui nós já falamos, né? Eu quero saber de você, assim, agora, quando a professora Regiane fez aquele comentário, o que você sentiu naquele momento de... Foi aquele comentário onde ela faz uma contraposição à intervenção da tutora? Na verdade, ela fala assim, fala então para quando a você fala para ela então vir dar aula no seu lugar. Ah, pois é, eu lembro, sim. Bom, na verdade, essa é uma questão assim que está mais relacionada, né, a, digamos assim, a essa dualidade, né, o professor que está na sala e o professor que está fora da sala, né? Aquele professor que é, né, ali do dia a dia, do chão da sala de aula, e o técnico que está fora da sala de aula. Sempre há uma certa disposição, né, quando um vem, de alguma forma, né, faz uma intervenção no espaço da outra e vice-versa. Então, aí não é uma questão de quem está certo ou quem está errado. Sempre vai ocorrer. Né? Chegando um técnico na escola aí, fazer uma observação ao professor na sala de aula, o professor pode estar errado, mas ele não vai dizer que está errado. Né? É uma disposição que existe. Então, acho que, na verdade, quando eu vejo essa situação, não me preocupa, né, conscientizar um ou outro de quem está certo e do que é errado. Simplesmente eu busco apaziguar, né, e talvez, num outro momento, até trazer a conversa e aí falar de uma forma mais, digamos, né, de uma forma mais tranquila ou com os ânimos esvaziados, né? E aí até convenço, no caso, a professora de que a visão, embora seja do técnico, é coerente e vice-versa. Então, eu procuro agir dessa forma, e não tentar convencer, no caso, só a professora, que está aqui comigo, né, de que a posição dela pode estar certa ou errada. Porque é ali no momento do calor dos ânimos, e o professor sempre tem esse ranço, né? O técnico, quem é ele para vir aqui no meu espaço dizer o que eu devo fazer? Nem está na sala, né? Então eu sei que, né? E aí, se for uma coisa relevante, eu volto a falar depois. É que assim, né? O feedback, né, das observações, na verdade, nem todos os professores ainda têm realmente conhecimento do que é e para que é que ele serve. Né? Acho que você tem observado isso. Né? Porque ele tem uma finalidade. Não é de
apontar os nossos erros, né? E sim apontar um direcionamento para uma maior quantidade de acertos. Sim. Né? Vai implicar aí nas nossas fragilidades, né? Vai, mas que bom que, né, ele esteja sendo apontado, direcionado e, de repente, né, também orientado para o que é que eu posso fazer diferente, em que é que eu posso melhorar, o que é que eu posso desenvolver. Né? Porque, veja assim, o crescimento maior, tanto de professor quanto em qualquer profissão, né, é quando você consegue observar que você ainda tem falhas, que você ainda pode crescer, você pode melhorar a partir de, né? E se você não tem ninguém observando, para nada vai continuar assim, não, a gente está indo muito bem, né? A gente está tranquilo, mas a gente, na verdade, precisa disso, igual a gente na condição de pai está faz em casa com os filhos, né? Na verdade, a gente não está constantemente feedback, é um formato diferente, que a gente nem sabia disso, né? Não existia nem esse nome ainda, né? A gente não usava inglês tanto na língua portuguesa, né? Mas a gente já fazia isso. E o que a gente estava fazendo? Orientando para o melhor crescimento, né? Então, e é isso que o feedback vem trazer. Então, é isso, ele vai, né, apontando ali o que não está indo bem, mas o direcionamento, qual o caminho que dá para seguir? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso melhorar? E quando a gente tem, no caso, as formações agora, eu vejo isso com um avanço muito grande para o Estado. Né? Queria eu, lá quando comecei, que tivesse alguém para orientar como é que se trabalhava. Né? Acho que eu e você trabalhando naquele período que não tinha nada, né? Chegava nem o conteúdo para ser trabalhado, a escola não tinha, né? Tinha que sair procurando e tentando, né, organizar para você ir trabalhando nas séries. Então, né? E hoje não, além de tudo planejado, é claro que lá tem o LRCO, ele é um direcionamento, né? Um norteador. A partir dele você pode fazer N coisas, você pode melhorar e muito, né? Desde que tenha a disposição. Né? E eu percebo assim, você seguindo o roteiro, você não está ali, né, item por item, mas você consegue ir trabalhando todas as partes dele, sem estar se referindo, né? A não ser que quando você chega no em ação, você está ali, né? E você consegue estar desenvolvendo muito bem isso. E acho que é aquilo que você falou, né? Você tem um grupo ali de seguidores, né? Que parece que alguns conversam com você como se já conhecesse você há muito tempo, né? É verdade. Eu percebi, se não me engano, acho que tem um grupo, né, que tem mais isso do que nos outros, né? Não sei se você tem um grupo que você tem um número mais que já são ex-cursistas seus, né? Isso, acho que sim. Porque a afinidade que vocês têm na conversa dá para perceber bastante isso. Tá? E nós estamos agora praticamente aí terminando. O que você está vendo na questão da tutoria agora, dessa segunda jornada? Como é que você está vendo isso? Como é que você está percebendo? Bom, eu primeiro acho que para mim, né, está mais fácil. Né? Eu já havia trabalhado com um grupo de estudo lá no início, né? Depois parei um pouco e retornei acho que um ano passado ou retrasado, nem lembro mais. Né? Mas eu acho que eu estou mais mais à vontade, né? Com as tecnologias e a operacionalização do grupo, né? E acho que essa jornada está sendo mais rica, né, em termos dos temas discutidos. Eles têm, eu tenho atraído a atenção deles de algum modo, né, não por mim, mas também pelo conteúdo. E eu também percebo que eles estão dando mais importância, né? Não estão participando por participar, estão participando porque acham que
estão ganhando alguma coisa, né? Então, isso eu acho interessante, porque ele não vem mais aqui, né, pelo menos um bom número de forma significativa, né, porque deve vir. Estão vindo porque também querem vir. Isso, nessa jornada, com esse grupo, as 3 turmas, esse aspecto apareceu, né? Das vezes passadas nem tanto, mas agora apareceu. Então, acho que isso é muito positivo, porque você, de fato, tem um grupo de estudo, né? Muito bom. Você tem escolas que você trabalha onde eles têm a recomposição? E como é que você está percebendo esse trabalho lá dos 2 professores da recomposição dentro da escola? Porque você tem matemática também. Tem, E sim. como é que estão esses alunos que frequentam a recomposição na sua aula? Ou você não tem nenhum que você trabalhe? Não, eu não tenho, eu sou professor de matemática, mas eu não estou com a recomposição, né? Eu apenas tenho colegas que fazem a recomposição na minha escola, e percebo que existe um envolvimento, né? Eu até acompanho, faço parte da turma do CLES, né, com esse professor, e percebo as postagens, percebo o engajamento dos alunos, mas não tenho uma visão mais exata, né, no que diz respeito à aprendizagem e, propriamente, à participação interativa deles lá na sala e no próprio ambiente, né? Então, não sou limitado nesse aspecto aí, não tenho muita informação para ter uma posição, né, mais precisa. Mas você percebeu a questão do maior engajamento dos professores dentro da escola. Isso sim, né? Sim, Dá para sim. perceber. Isso reflete, por exemplo, ali no ambiente que eu acompanho do CLES, né? As intervenções mais direcionadas, né? Com novidades de postagens, de envolvimento do Khan Academy, isso deu para perceber. Isso é resultado do trabalho, que é um trabalho, na verdade, que não vai ter resultado já imediato, né? Ele leva um tempo a mais até, na verdade, a maioria dos professores está aí absorvendo isso como uma vantagem, né? Que eu acho uma vantagem muito grande, especialmente para os alunos, né? Os alunos, se não tem reposição, essa lacuna que eles têm continuaria aí, né? E agora eles têm uma possibilidade, os professores têm a possibilidade de tirar essa lacuna que ficou, né? Nesse período com esse trabalho efetivo que está acontecendo aí, então. Né? Outra coisa que eu achei que ficou bastante nítido é a identidade deles com o grupo e com o tema em si. Eles estão vendo que é uma coisa que é do dia a dia da sala, que eles, inclusive, podem levar para a sala amanhã, agora. Então, ou seja, está servindo muito para eles. Que, na verdade, eles podem trabalhar lá e já trazer na próxima aula de evolutiva, para ver como é Perfeito. que... Né? Porque tem alguns fazendo isso, né? Sim, Ele sim. vai, ele trabalha e É um ele já quer... apoio mesmo, é um Ele apoio. quer trazer aquele resultado já e isso é muito bom. Eu andei passando aqui eu continuo passando sempre pelo seu RCO, bem completinho, tudo organizado, né? Fazendo ali as justificativas das faltas, então isso é muito bom. Sua playlist bem organizada, né? Todos ali os vídeos, né? Seu Classroom com todas as observações, todas as anotações, todas as informações, todas as aulas. Então, isso é um ponto positivo grande para você, né? Então, estar com isso ali tudo em dia, né? Porque a gente sabe que, às vezes, na correria, você deixou um pouquinho, passa e acaba esquecendo. Mas quando você esquecer, pode ficar tranquilo que a hora que eu passar, eu vou estar mandando recado igual eu faço. Já continuo fazendo. Tá? Ó, passei pelo Classroom, não tem, eu vou mandar uma informação. Passei pelo playlist, está faltando, eu vou estar mandando. A mesma coisa com o RCO. Tranquilo? Porque às vezes é um ali, né?
Uhum. Passou naquele filme, você tem no outro dia aula, acaba passando. Então, se tiver um lembretezinho, igual você colocou aquele dia, é que bom você lembrar, porque eu estava esquecendo. Então, eu vou continuar fazendo isso para estar aí ajudando vocês. Tranquilo? Tranquilo. Então, aí, o que seria de combinado para nós? Só ali, quando você estiver passando, dá aquela questão do tempinho ali, então, para que nem o slide sofra assim, né, de ficar um pouquinho de fora. Beleza isso? Né? Tranquilo. Quanto ali aos pontos da sala, como fazer divisão, você faz isso muito bem, você vai orientando, né, orienta tudo. Então, para mim, assim, tá muito bom. Tá? Beleza? Beleza. Então, quer colocar mais alguma coisa? Não, eu só agradeço aí a conversa, que acho que é importante, a gente sempre fica no front, mas não tem a visão de quem está fora. Você, claro, está fazendo esse papel e tem essa visão, acho que é importante para dar esse feedback para nós mesmos e dizer, poxa, então é isso, e sabendo o que é isso, eu ainda, de repente, posso até melhorar mais um pouco, né? Isso é bom. Obrigado também por esse feedback. Não, e se tiver também uma falha nossa, alguma coisa, você pode, na reunião, ou trazer ali para mim, que é assim que você sabe que mandou mensagem, assim que eu puder, eu vou estar já fazendo a devolutiva para você, respondendo, resolvendo, tá? A gente está aqui para colaborar com o trabalho de vocês aí, para que isso continue avançando, crescendo, né? Nós, como profissionais, tanto quanto eu faço devolutiva para você, estou crescendo, quanto você também está crescendo junto. Então, é isso que a gente quer, né? Para que o resultado final lá do trabalho com os cursistas e lá na sala de aula acabe melhorando, né? E fazendo ali o aluno conseguir, na verdade, aquilo que ele precisa. Né? Ok. Tá? Eu vou parar aqui a gravação. Né?